Olá, alunos! Nesta aula nós veremos a diferença entre atividades insalubres e atividades perigosas. O trabalho insalubre ele é aquele que expõe o trabalhador a agentes que podem causar danos à sua saúde. E as atividades perigosas são as que põem em risco a vida do trabalhador, de forma que pode atingi-lo violentamente, levando à incapacidade, invalidez permanente ou até mesmo à morte. Vocês viram a diferença em insalubridade e periculosidade. Mas o que diz a legislação sobre essas atividades insalubres? O artigo 189 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a consolidação das leis do trabalho, a CLT, diz o seguinte, que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. A norma regulamentadora número 15, a NR15, ela determina quais atividades que são consideradas insalubres. Ela apresenta 14 anexos e trata da exposição aos agentes ou fatores de risco. Esta NR ela está intimamente ligada à NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Já vimos sobre a NR9 na temática 2. A NR9 ela define quais os agentes ambientais presentes no ambiente de trabalho e a NR15 ela estabelece os critérios de caracterização de insalubridade e respectivos limites de tolerância, quando aplicáveis. E o que diz a legislação sobre as atividades perigosas? O artigo 193 do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a CLT, preconiza. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a 1. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. 2. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E o que diz a NR16? Item 16.1 diz o seguinte, são consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos anexos desta norma regulamentadora NR. Agora vamos falar sobre dois adicionais, que é o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. O artigo 192 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a CLT, preconiza o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifique nos graus máximo, médio e mínimo. E o adicional de periculosidade? O artigo 193 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a CLT, diz o seguinte, no primeiro parágrafo, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Existe alguma condicionante para o empregador não pagar o adicional de insalubridade? O item 15.4 da NR15 preconiza a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. No 15.4.1 diz o seguinte, que a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de equipamento de proteção individual. Vocês viram então que existe condicionantes para que o empregador não pague esse adicional. E para caracterizar uma atividade como insalubre, deve-se realizar uma avaliação que pode ser qualitativa ou quantitativa, dependendo do agente nocivo ou da condição existente no ambiente de trabalho. Agora, existe alguma condicionante para o empregador não pagar adicional de periculosidade?
Ah, também tem. O item 4 da NR16 diz o seguinte, que não caracterizam periculosidade para fins de percepção de adicional 4.1, o manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, desde que obedecidos os limites consignados no quadro, independentemente do número total de embalagens manuseadas, armazenadas ou transportadas, sempre que obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A norma NBR 11.564 de 91 e a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados. No 4.2 diz o seguinte, que o manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes de até 5 litros lacrados na fabricação, contendo líquidos inflamáveis, independentemente do número total de recipientes manuseados, armazenados ou transportados, sempre que obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a legislação sobre esses produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados. Mas o que são essas embalagens combinadas? Então, é uma combinação de embalagens consistindo em uma ou mais embalagens internas acondicionadas numa embalagem externa. Então, o trabalhador ele pode receber os dois adicionais ao mesmo tempo, vocês podem estar se perguntando. Não, esses adicionais eles não são cumulativos. Então, no caso de acontecer no mesmo ambiente insalubridade e periculosidade, o empregado poderá escolher o adicional devido, conforme a NR16, item 16.2.1. E o que nós podemos concluir com esse estudo? Que insalubridade e periculosidade são termos diferentes. O primeiro está relacionado à saúde do trabalhador e o segundo às atividades perigosas, que podem levar à morte. Viram a diferença? Um relacionado à saúde, outro é relacionado ao perigo mesmo. Os adicionais são diferentes. E se a atividade não estiver descrita na legislação, quem realiza não recebe o adicional. Bons estudos para vocês!